Olá, meus caros, beleza? Vim aqui para explicar rapidamente como é que funciona um ESP32 como server conectado no Wi-Fi. Tá? Eu vou mostrar aqui o código foi retirado aqui do GitHub. Depois na descrição eu mando o código e já com essa parte de comentário aqui em cima também, para que você possa pegar. Eu fiz algumas customizadas no código, mas pouca coisa. Eu vou aumentar o zoom aqui para ficar fácil de enxergar. A gente está usando como placa de compilação o Node MCU 32S, tá? Baseado na placa ESP32. Tá? E está baseado nesse Myenco, que é uma empresa de tecnologia desde 2015 que eles fizeram esse código de exemplo. Tá? Me baseei em cima do código dele para explicar. Então, no exemplo que pega lá no GitHub, que você pega no GitHub, tem essas quatro bibliotecas, essas duas primeiras não são necessárias, eu tirei. As duas de baixo são. Aqui é onde você configura a senha do teu Wi-Fi, o nome do teu Wi-Fi e a senha do teu Wi-Fi. E a porta 80, que é onde o teu servidor web vai funcionar. Então, o teu servidor ESP vai ficar ouvindo a porta 80. Esse LED foi usado no exemplo, a gente não vai entrar em muitos detalhes. Eu já volto nessa função aqui, que eu vou falar mais detalhes dela, mas deixa eu mostrar onde está a parte que vocês mais conhecem, que é o setup, né, e o looping aqui embaixo. Então, as duas funções básicas, o setup e o looping. No setup, ele inicializa a porta de comunicação serial 9600, só para fazer o debug na comunicação serial. Ele ativa o modo Wi-Fi, tá, passando aqui o nome do teu Wi-Fi e a senha para fazer a conexão. Logo depois ele entra num loop infinito aqui, ó. Infinito não, ele fica nesse looping esperando a conexão com o Wi-Fi. Então a cada 500 milissegundos ele faz um looping aqui, aguardando, tentando a conexão. Você pode comentar essa linha do ponto ali, mas ele fica imprimindo o ponto enquanto não conecta. Quando ele consegue fazer a conexão, ele cai aqui embaixo, fala que foi conectado na rede que você passou e informa qual o IP. Tá? O IP é fornecido de forma automática pelo DNS, pelo teu servidor DNS do teu próprio access point. Então ele consegue pegar, é bom anotar esse IP, porque você vai usar isso lá no browser. Tá? Na sequência, ele chama a função server.on, é um método esse on, no qual ele registra essa função. Isso aqui é um entry point para uma função que eu vou mostrar ali em cima, aquela que eu acabei de passar. Já vou entrar em detalhes com ela. Quando ele detectar a conexão de um client, ele vai chamar essa função e executar aquele procedimento. Caso a requisição que o cliente fez ele não encontre, por exemplo, ele passou o IP barra uma página HTML e ele não encontra, ele cai nesse outro handler not found. Aí ele vai chamar uma outra função, uma segunda função, no qual ele informa uma mensagem de erro qualquer que você pode customizar também. Ele ativa o servidor e diz lá uma mensagem que o servidor está ativo e cai no looping. Nesse looping ele vai ficar constantemente o quê? Aguardando uma conexão de um cliente. Então, enquanto não tiver nenhum cliente, ele fica ali no looping rodando. Então, voltando a essas duas funções principais agora, todo o processo resume-se a essa aqui do not found, tá? Que é bem simples, e essa outra que é a principal delas, que é o handler root. Tá? Vamos ao not found primeiro. Not found, ele simplesmente imprime um texto, página não encontrada, que é o erro conhecido lá 404. Tá? Então, toda vez que ele não encontrar uma página, ele chama essa função. E a função mais importante é essa daqui, ó. Handler root. Essa função, como é que ele fez? Ele criou um vetor de char, tá, com 400 posições, e depois ele chamou a função sprintf, que é do seance padrão. O sprintf ele faz o quê? Ele pega essa string que começa da aspas até o final lá, aqui, ó, vai daqui até aqui, a string, e ele concatena tudo isso e joga para dentro desse vetor de char com até 400 bytes. Esse N, que existe o sprintf e o snprintf. O snprintf, esse N diz quantos bytes serão copiados para dentro do buffer. Isso é importante usar para evitar estouro de memória. Então, como ele criou um buffer aqui de 400 posições, quando ele coloca essa string inteira, tem que caber dentro dessas 400 posições. Então, a ideia básica dele é cuidar para que isso não ocorra nenhum estouro de memória, que vai ser um problema grave num dispositivo desse tipo. Lembrando que isso aqui é muito usado em IoT, então você está entrando no universo IoT no qual você não tem muito controle desses dados e programar em C sabe que requer um cuidado um pouco maior. Uma outra informação importante que é bom perceber é o seguinte: perceba que ele colocou essas barras aqui em cada linha. Essas barras no final da linha permitem que você não precise escrever todo o SNPrintf em uma mesma linha. Então ele consegue deixar mais com cara de código HTML e fica mais fácil para o programador acabar montando uma estrutura de HTML, principalmente respeitando a indentação de código e fica mais visual. Então assim que ele concatena toda essa parte da aspas aqui, ó, do início ao final, e envia isso para dentro do temp, ele tem esse vetor de char com as informações que ele precisa mandar para o browser, para o cliente. Então ele faz um server.send, tá? Envia no formato texto HTML o que tem dentro daquele vetor de char. Então isso ele vai mandar lá para o teu browser. Então toda vez que ele receber a requisição aqui, ó, ele fica no looping ativado.
Tá? E quando um cliente manda uma requisição para ele, ele vem nesse onServer aqui e chama essa função, esse método que foi criado, passando para ele aquelas informações aqui, ó, que foram colocadas dentro do vetor. E ele acaba enviando isso. Vamos ver o resultado disso lá no browser. Tá? No browser eu venho aqui, coloco o IP 192.168.100.56 e ele fala: olá, estou vivo e atendendo requisições. Esse código foi escrito aqui, ó. Olá, estou vivo atendendo requisições. Então, está dentro do processo das tags HTML. Então, você pode editar isso com o que você quiser. Você pode colocar isso com outras tags, colocar botões, colocar formulários, colocar caixa de texto, o que você quiser montar dentro do teu formulário. Você pode pensar isso como funciona aquelas câmeras IP, que você consegue acessar remotamente a câmera IP e você cai no web server da câmera IP. Isso está rodando dentro do ESP. Tá? Então, vamos supor que você coloque aqui uma página que tem ó, teste.html. Essa página não existe, essa requisição não vai ser atendida. E lá o ESP vai detectar e vai falar, ó, página não encontrada, que foi através dessa função aqui do not found, ó, not found. Ele colocou lá página não encontrada, é aquele texto que você viu lá. Tá? Cuide com acento, cedilha, às vezes dá problema se você não configurar corretamente. Tá? Espero que tenha atendido, que você consiga montar o seu servidor. Eu vou colocar esse código ali para vocês copiarem nas descrições do vídeo. Beleza? Falou, valeu, hasta!